Olá, pessoal. Dando continuidade ao módulo de comunicação oral e escrita, e como eu falei no final do vídeo anterior, sobre a importância da comunicação nos dias de hoje, o nosso vídeo agora ele vai tratar sobre o assunto relacionado à oralidade. O que vem a ser, então, a oralidade? Então, vamos lá. A oralidade, ela é a transmissão oral dos conhecimentos armazenados na memória humana. Então, oral é através da fala, a transmissão através de conversas. Antes do surgimento da escrita, todos os conhecimentos eram transmitidos oralmente. Então, antes de surgir a escrita, de todos os conhecimentos serem registrados através da escrita, os conhecimentos eles eram registrados através de histórias. Então, uma pessoa mais antiga, vamos dizer, um ancião de uma comunidade, ele armazenava todo o conhecimento daquele povo. Então, para aquelas pessoas, elas possuir aquele conhecimento, aquela pessoa mais idosa, ela ia passando aqueles conhecimentos de geração a geração. Então, era dessa forma que as pessoas ficavam sabendo, muitas vezes, podemos dizer, de histórias de como que surgiram a própria família delas, histórias de famílias, de receitas, de remédios. Então, a inteligência estava intimamente relacionada à memória. E aí, a relação da oralidade e a escrita. A oralidade e a escrita são duas formas de variação linguística, onde a oralidade é geralmente marcada pela linguagem coloquial, ou seja, a linguagem informal, a que nós utilizamos no nosso dia a dia. Nem sempre nós utilizamos ela da maneira correta, às vezes nós não damos atenção para a forma que nós falamos, geralmente utilizamos da forma errada, enquanto que a escrita, em grande parte, está associada à linguagem culta. Então, geralmente, a escrita, nós temos que utilizar ela da forma correta. Quando, hoje em dia, utilizamos muito meios de comunicação virtual. E nesses meios de comunicação, nós não nos atentamos muito à forma com que nós escrevemos as palavras. Geralmente, nós escrevemos de maneira abreviada e dessa forma a gente cria um vício de escrita, diremos dessa forma. Então, a gente sempre está escrevendo de maneira abreviada, de maneira errada. A gente tem o corretor automático, então a gente começa a escrever uma palavra, ele já completa, então beleza, a gente nem percebe se está certo ou não, já está enviando a mensagem, e depois, às vezes que a gente vai ler, a gente viu que foi uma palavra escrita errado, ou uma palavra que era uma coisa e foi enviado de outra forma. Então, a gente não estamos dando tanta importância para o tipo de comunicação escrito nos dias de hoje.
E isso é uma grande falha, porque quando nós temos que utilizá-la de maneira formal, e um exemplo, dentro da nossa área de trabalho. Eu estou trabalhando, eu tenho que escrever alguma coisa. Eu não posso escrever algum documento ou preencher alguma coisa, algum papel, escrever de maneira errada. Isso é muito feio e muitas pessoas escrevem de maneira errada, então temos que corrigir isso. Vou mandar alguma mensagem, procura escrever a palavra correta, procura abreviar menos as palavras. Hoje em dia, a gente vai escrever uma mensagem e a gente abrevia todas as palavras possível. Então, palavras que a gente nem precisava abreviar, hoje em dia a gente abrevia, não tem nem por que abreviar aquela palavra, ela já é pequena. Então a gente abrevia tudo hoje. E temos que procurar evitar isso ao máximo. E a oralidade não se restringe ao estudo da materialidade da fala, mas envolve em contextos socioculturais específicos. A fala associada a seu ritmo, entonação, volume e entrelaçada a múltiplas linguagens como gestualidade, a mímica, a linguagem e até a modalidade escrita da língua, como, por exemplo, na TV, numa exposição oral em que se usa algum tipo de apoio escrito. Então, a oralidade, ela envolve outras coisas. Ela não é só apenas a fala. Ela envolve outros aspectos. Envolve a forma com que eu me comporto enquanto eu estou conversando com alguém. Se eu a altura da minha voz, igual, se eu estou conversando com alguém, o tipo da minha voz, a altura, dá para perceber se eu estou irritada ou não, se eu estou feliz ou não. Os gestos que eu estou fazendo também. Dá para perceber se eu estou confiante naquilo que eu estou falando ou não. Dá para perceber também, igual foi falado, aspectos socioculturais, dependendo da minha cultura, igual dentro do nosso país. Temos aspectos dependendo da região nossa dentro do país. Temos diferença na nossa linguagem, isso dá para se perceber também dentro da oralidade. Então, é a forma com que conversamos com as outras pessoas. E mesmo quando um indivíduo não se manifesta verbalmente, suas reações corporais de interesse, curiosidade, tédio, indiferença, cansaço, emoção, entre outras, podem influenciar nas decisões discursivas tomadas por seu interlocutor. E com isso, no andamento da interação. E pode influenciar no andamento da conversa. Porque a pessoa que está, um exemplo, fazendo uma apresentação, conforme ela percebe como o seu público está reagindo, ela pode alterar o andamento da sua apresentação. E a oralidade a ser trabalhada no espaço escolar deve ser, sobretudo, a que favorece o desenvolvimento da proficiência do aprendiz em gêneros orais formais públicos, ou seja, em gêneros que circulam em contextos de uso linguístico
pouco comuns no dia a dia e para os quais exigem-se um conhecimento que não figura no saber cotidiano. Então, para os alunos dentro do ambiente escolar, precisa que os professores estimulem a prática de gêneros formais de apresentação. Isso para os alunos desenvolverem a confiança de falar em público. E sabemos que se expressar oralmente com clareza e autonomia está diretamente ligado às vivências do indivíduo e às oportunidades de participar ativamente como interlocutor, ouvinte e protagonista em diversas situações comunicativas. Isso porque a comunicação oral permeia o nosso dia a dia em diferentes práticas sociais, como conversas, apresentações, explicações, entrevistas e debates. Então, isso às vezes os alunos não gostam muito de participar de práticas como essas faladas, só que tem que haver o interesse, porque às vezes uma vez na vida vai precisar de algo assim e ele não vai ter a prática, mas vai precisar passar por essa situação. E no mundo em que vivemos, a expressão oral tem sido cada vez mais valorizada e muitas vezes é o critério decisivo para o sucesso profissional de uma pessoa. Contudo, em algumas situações, as práticas sociais de linguagem são regradas e a escola pode desempenhar um importante papel no sentido de criar vivências que permitam o conhecimento e a apropriação de falas mais padronizadas. Então, a escola tem um papel fundamental dentro dessa área da oralidade, da estimulação da oralidade dos alunos. Então, pessoal, no vídeo de hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado e bons estudos!